Fala, micada! Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de vídeos sobre séries de pagamentos. Nos vídeos anteriores nós mostramos as deduções, as demonstrações dessas equações aqui que vocês estão vendo. Elas são as equações principais desse tópico e elas não surgiram do nada. Tem uma razão de ser assim e foi o que a gente viu nos vídeos anteriores. Tem uma playlist no canal só sobre séries de pagamentos. Se você ainda não viu, volta lá no início e assiste os vídeos anteriores. Agora, a gente vai utilizar essas equações aqui para derivar outras equações. Imagine que você tenha um problema em que você não queira descobrir o valor presente, mas sim o período de determinada operação, ou então a parcela, o pagamento de determinada operação. Seria interessante ter equações em que essas variáveis já estejam isoladas. Isso vai facilitar muito o desenvolvimento da questão. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar cada equação dessa aqui e derivar outras equações para as outras variáveis. Então a gente vai ter as equações dos pagamentos, do PMT, que é a parcela, que a gente está vendo aqui nesse slide. A gente vai ter também equações para o período, que é representada pela variável n. E para a variável taxa, infelizmente a gente não tem equações. Por quê? Porque, como eu já tinha explicado em vídeo anterior, quando a gente tem uma questão, uma equação em que o período ele é maior ou igual a 5, a gente tem um polinômio do quinto grau. E a gente não consegue resolver essa equação algebricamente, por transformações. A gente vai precisar recorrer a algum software para fazer uma aproximação. E aí a gente utiliza geralmente o Excel, uma calculadora científica ou financeira. Mas não se preocupe, a gente vai fazer também questões envolvendo taxa. Eu vou utilizar o Excel para tentar fazer essas aproximações, para resolver algumas questões envolvendo essa variável. Vamos começar então com a primeira derivação. A gente vai derivar a equação para o PMT, ou seja, o pagamento da série antecipada, em que o caso envolve o valor presente. A gente vai partir da equação do valor presente da série antecipada, que é essa aí que vocês estão vendo no slide, e com algumas manipulações a gente vai conseguir chegar à equação do PMT. Vejam como é simples. A gente tem o PMT multiplicando esse termo e esse outro termo aqui. O que a gente vai fazer? Simplesmente jogar esses outros termos que estão multiplicando o PMT para o outro lado. Já que eles estão aqui multiplicando, eles vão passar para lá, dividindo. Claro, matematicamente, esse não seria o termo correto de se utilizar. O que a gente faria seria pegar esse termo aqui e dividir ambos os lados da equação por ele, eliminando essa parte, e aqui ele apareceria desse lado. Porém, fica mais fácil e intuitivo falar dessa outra forma. Então, olha só como é que vai ficar. Isolando o PMT do outro lado, jogando todos os outros termos, dividindo o VP, a gente obtém isso aqui. Aqui dentro do retângulo, eu só fiz trocar o PMT de lado e deixar ele de outra cor, nada mais. Uma forma alternativa a essa equação seria essa aqui. Eu poderia simplesmente cortar esse termo com esse. Por quê? Suponha que isso aqui seja uma fração, colocando aqui 1. Então, eu poderia multiplicar os numeradores e os denominadores. Na prática, eu teria, então, uma fração em que essa parte de cima aqui seria o numerador e isso aqui seria o denominador. Isso me permite cortar esse carinha com esse, porque ele estaria multiplicando esse outro termo aqui. Isso nos levaria a esse resultado. Para melhorar ainda mais, a gente pode considerar também que esse VP aqui é uma fração e a gente vai fazer a divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é essa parte, ficando então com essa equação. Particularmente, eu prefiro essa equação aqui. Eu acho ela bem mais intuitiva. E a gente fará um exemplo em que utilizaremos esse modelo. O exemplo é o seguinte. Uma televisão que à vista custa R$ 1.800 será parcelada em 24 prestações mensais, sendo a primeira paga na compra. Sabendo que a taxa de juros é de 1,53% ao mês, calcule o valor da parcela. Então, separando as variáveis, a gente sabe que o valor presente é 1.800, o PMT é justamente o que a gente quer descobrir, é o valor da parcela, a taxa é 1,53% ao mês e o período são 24 meses. Antes de jogar esses valores na nossa equação, a gente precisa lembrar que temos de eliminar o percentual, fazendo o quê? A divisão por 100. Então, 1,53 dividido por 100
vai nos levar a 0,0153. E observar se a nossa variável i, que representa a taxa, e a variável n, que representa o período, estão na mesma unidade de tempo. E a gente observa que sim, né? Ambos são mensais. Agora sim eu vou partir para a equação. Substituindo os valores na equação, a gente vai chegar nesse resultado. Basta utilizar uma calculadora financeira ou científica ou o próprio Excel que vocês vão conseguir chegar nesse valor. Se você não sabe como utilizar uma calculadora científica, nos vídeos anteriores eu mostrei como é que a gente faz. Bem simples, né? Primeira equação, então, derivada. Vamos para a próxima. Agora a gente vai derivar a equação do pagamento para a série antecipada em que o caso envolve valor futuro. A gente vai partir, então, da equação do valor futuro da série antecipada, que é essa aí que vocês estão vendo. O princípio é o mesmo. Eu vou isolar o PMT de um lado, jogando todas as variáveis para o outro lado. Se essas variáveis estão aqui multiplicando, então elas vão passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar assim. Notem que elas vieram para o lado esquerdo da equação, dividindo o VF. Novamente aqui no retângulo eu só fiz trocar o lado do PMT e deixar ele destacado com outra cor. Nada mais. Nós temos também uma forma alternativa a essa equação, que seria fazer o seguinte: considerar que temos uma divisão de frações, conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a gente ficaria com essa forma aqui. Por quê? Lembre-se que aqui também poderia ser uma fração. Então eu vou inverter essas duas frações aqui. Perceba, conservei a primeira e estou multiplicando pelo inverso dessas outras frações, né? Imagina que seja uma fração única aqui. E aí esse i vai ficar sendo o numerador e essa parte aqui, que antes era o numerador, vai ficar sendo o denominador. Justamente o que tem aqui a amostra. Para deixar a equação ainda mais compacta, a gente traz esse VF aqui para a parte de cima do numerador, porque ele é uma fração, então a gente está multiplicando aqui numerador com numerador e denominador com denominador, resultando nessa forma final aqui que vocês estão vendo. Novamente, essa é uma forma alternativa. Eu prefiro essa forma aqui. E a gente vai utilizar essa forma no exemplo que a gente vai ver a seguir. O exemplo é o seguinte. O econômico, que é esse carinha aqui, ó, tá? Ele é o nosso mascote. Eu chamo ele de econômico. Eu sei, não é um nome muito bom, mas eu não sou tão criativo assim. Então eu batizei ele com esse nome mesmo. Bom, vamos para o exemplo. O econômico quer ficar milionário em 10 anos, ou seja, 120 meses. Considerando uma taxa de retorno de 1,2% ao mês, quanto ele precisa aplicar por mês para alcançar seu objetivo? Note que esses 10 anos, galera, eles foram transformados em meses para ficar na mesma unidade da taxa, que também é mensal. E a taxa, para eliminar esse percentual, eu preciso dividir por 100 para ficar 0,012. As outras variáveis são VF, que é o que ele quer alcançar, ele quer juntar 1 milhão, e a parcela é o que a gente vai tentar descobrir. Quanto que ele precisa juntar aí por mês para atingir esse objetivo. Vamos aplicar na equação que a gente acabou de ver. Substituindo os valores na equação, a gente chega a esse resultado. Ele vai precisar juntar R$ 3.723,37 por mês, considerando que esse investimento renda para ele 1,2% ao mês, durante esses 10 anos, durante esses 120 meses. Eu não falei na questão anterior, mas eu subentendo que vocês já sabem a ordem de resolução dessas operações. A gente faz aqui o que está entre os parênteses primeiro, depois de fazer o que está entre parênteses, a gente eleva ao expoente aqui, depois subtrai 1 desse resultado aqui. Quando a gente subtrai 1, então a gente divide por esse valor, e aí então a gente pega esse cara todo e multiplica por esse. Quando enfim a gente tiver o resultado aqui do denominador, a gente pega 1 milhão e divide aqui pelo resultado de baixo, chegando nesse valor. Então estou considerando que essa matemática básica está todo mundo familiarizado, beleza? Vamos para a próxima equação. Agora a gente vai fazer a derivação para o pagamento, para o PMT, quando a série for postecipada e o caso envolver valor presente. A gente vai partir aí da equação do valor presente da série postecipada, que vocês estão vendo, e o princípio se mantém o mesmo. A gente vai pegar esse termo aqui e jogar ele lá para o outro lado. Por quê? Porque ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo.
Então vai ficar assim. Tá aí o nosso resultado. Mas eu posso melhorar um pouquinho mais essa equação. Nós podemos fazer o seguinte. Considerar que isso aqui é uma fração, conservar ela, foi o que eu fiz aqui, e multiplicar pelo inverso dessa daqui. Então a gente troca o denominador com o numerador de lugar e a gente obtém essa expressão. Está aqui a nossa equação final. Bem mais elegante do que essa outra aqui, né? Vamos agora para o exemplo. O exemplo diz o seguinte. Uma televisão que à vista custa R$ 1.800 será parcelada em 24 prestações mensais, sendo o primeiro pagamento para o próximo mês. Sabendo que a taxa de juros é de 1,53% ao mês, calcule o valor da parcela. Então, separando as nossas variáveis, a gente já sabe que o valor presente, né, o valor dessa televisão é 1.800, a taxa é de 1,53% ao mês e a gente tem 24 prestações. Vai ser pago em 24 meses e a gente quer descobrir qual é o valor da parcela. Novamente, a gente tem que sempre observar se o período aqui da taxa está igual ao da nossa variável n. Ambas são mensais, então está ok. Agora eu transformo 1,53 de valor percentual para unitário dividido por 100. Vai ficar 0,0153. E em seguida agora eu posso aplicar a equação. Substituindo os valores na nossa equação, a gente descobre que o valor da parcela é de R$ 90,18. Muito tranquilo, né? Vamos agora para a nossa última derivação. Nesse último caso, a gente vai fazer a derivação para o pagamento, para o PMT, da série postecipada, em que o caso envolve valor futuro. Então, a gente vai partir da equação do valor futuro da série postecipada, que está aí, e a gente vai seguir novamente o mesmo princípio. Se o PMT está multiplicando esse termo, a gente vai jogar ele para o outro lado, dividindo. E aí a gente vai obter a seguinte expressão. Então, nós vamos considerar que esse VF é uma fração e vamos fazer a divisão de frações, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. A gente faz isso de forma a compactar mais a nossa equação. Por quê? Porque essa fração aqui a gente vai poder multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. VF vezes I vai dar VF vezes I. E 1 vezes esse termo vai permanecer esse termo. Então, a gente vai ficar com essa equação aqui, que ela é mais compacta e mais simples. Vamos agora utilizar essa equação no exemplo. O econômico quer ficar milionário em 10 anos, 120 meses. Considerando uma taxa de retorno de 1,2% ao mês, quanto ele precisa aplicar por mês para alcançar seu objetivo? O exemplo é o mesmo que a gente viu no caso 6. A diferença é que, no caso 6, a série era antecipada, ou seja, o pagamento começa assim que o fechamento do contrato é realizado, começa na data inicial. E aqui a série é postecipada, ou seja, o primeiro pagamento se dá um período após o fechamento do contrato, um período após a decisão. Ou seja, o econômico quer ficar milionário, ele quer começar a juntar, mas ele só vai fazer o primeiro pagamento, o primeiro depósito, o primeiro desembolso no próximo período. Não vai começar hoje a juntar. Então, separando aqui as nossas variáveis, a gente tem o valor futuro do milhão, a taxa novamente de 1,2% ao mês, que a gente já sabe que tem que ficar na mesma unidade de tempo aqui dessa variável n, que é o nosso período. E a gente vai transformar aqui esse percentual para formar unitário dividido por 100, vai ficar 0,012. E resta a gente saber aqui, descobrir a variável que está faltando, que é o PMT. Aplicando na equação, a gente vai chegar no seguinte resultado. O econômico precisa juntar R$ 3.768,05 por mês para poder atingir esse objetivo em 10 anos, a essa taxa de 1,2% ao mês. Tudo muito tranquilo, né, pessoal? Notem que hoje eu fiz a derivação de 4 equações, porque elas são bem simples, são bem fáceis de entender e de aplicar. A partir das próximas derivações, que envolvem as variáveis de período, eu vou fazer um por vídeo mesmo, porque elas são um pouco mais complexas. Mas aqui na aula de hoje a gente conseguiu fazer as 4 derivações para os pagamentos. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço aí a ajuda de vocês para se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo, porque isso aqui é o que me incentiva, isso é o que me faz continuar fazendo vídeos. É saber que tem alguém aí do outro lado que enxerga valor nesses vídeos que eu faço. Agradeço de coração a atenção e até a próxima. Valeu, Micada!